Então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente começa uma nova etapa aqui do curso, que é o estudo de modelos empíricos baseados no modelo log-distância. Então, na aula de hoje, se tudo correr bem, nós vamos aprender do que se trata esse modelo log-distância e, na próxima aula, a gente vai aprender os modelos, nas próximas aulas, de sombreamento log normal e percentagem de área coberta. E isso vai nos dar probabilidades, né? Probabilidade de determinadas áreas serem cobertas com um determinado nível, por exemplo, de potência. Então, esses são os chamados modelos de larga escala. Eles te dão a variação dentro de uma área grande, uma área de cobertura grande, bem maior que o comprimento de onda. Os modelos de pequena escala a gente vai estudar na última parte do curso, depois da segunda prova. E aí, nesse conjunto de transparências, nós também temos outros modelos, como, por exemplo, o modelo de Okumura-Hata, que são modelos baseados no modelo log-distância, obtidos através de medidas, né? No caso do modelo de Okumura, foram medidas realizadas no Japão durante a década de 1960. Então, durante muitos anos, foi o modelo básico, né? Utilizado, por exemplo, para dimensionar as células, né? De cobertura de telefonia móvel. Posteriormente, outros modelos melhores, ajustados à região aonde o sistema é colocado, foram utilizados. E aí a gente aproveita esse conjunto de transparências para falar um pouco, mas basicamente só relatando, né? Sem entrar em muita profundidade nessas recomendações do ITU, a 1546 a 1812, modelo de Wolfish-Bertone, que é um modelo utilizado, por exemplo, para levar em conta a difração em ambientes urbanos, com prédios muito altos. E a última transparência é só para falar da possibilidade de você estender modelos para coberturas internas a prédios, né? Modelos indoor, dentro de prédios. Mas, basicamente, a gente vai cobrir, desde aqui do modelo log-distância até o modelo do Okumura-Hata. É isso que vocês serão cobrados em cima dessa parte da matéria. Então, deixa eu começar aqui a apresentação do slide. Então, os modelos que a gente estudou anteriormente são relativamente simples, consequentemente, eles não podem ser empregados a não ser em situações muito específicas, mas, em compensação, por que começamos o curso com esses modelos mais antigos, em alguns casos até já ultrapassados? Porque eles trazem dentro deles sentimento físico. A gente viu ali as características de propagação da frente de onda, basicamente variação da amplitude da fase. A gente viu interferência entre essas componentes, por exemplo, no modelo de dois raios, no modelo da Terra plana, a interferência entre um campo direto e um campo espalhado, um campo refletido. Então, esses conceitos físicos vão ser úteis ao longo desse curso, ainda mais quando formos tratar de modelos urbanos, onde, por causa da quantidade de prédios, de construções, você não tem duas componentes, mas várias componentes, a gente chama isso de componentes multipercurso, interferindo entre si num certo ponto de observação, onde você obtém a intensidade do campo devido a uma radiobase, a uma antena. Então, e além disso, nós temos um modelo do espaço livre que vai servir como base para a gente, ainda durante muitos e muitos
modelos daqui para frente. Aprendemos, ou pelo menos utilizamos noção de ganho de antenas, eficiência, de potência. Então, por causa disso tudo, os modelos anteriores, eles são importantes, né, no aprendizado, no mínimo, no aprendizado. Agora nós vamos ver modelos empíricos. Esses modelos são matemáticos, não trazem, pelo menos não de maneira explícita, né, não trazem nenhum sentimento físico, mas, em compensação, são modelos que são ajustados de acordo com medidas, por exemplo, que você em uma empresa, pode realizar num determinado ambiente, ou, de repente, até com simulações numéricas, né? Coisa que é cada vez mais comum com o avanço das capacidades computacionais. Os modelos empíricos que nós vamos estudar até a segunda prova deste curso, nas próximas 4, 5 aulas, continuam sendo modelos de predição de cobertura, ou seja, qual o campo que chega numa certa distância, ou nível de potência, ou atenuação, né, que chega a uma certa distância do transmissor, e continuam sendo modelos banda estreita, ou seja, ainda continuamos assumindo a transmissão de uma portadora sem modulação, de uma onda monocromática, com uma única frequência. E, para isso, por trás, ainda continuamos utilizando, embora não mais de forma explícita, mas ainda continuamos utilizando a notação fasorial. Tá? Então, continua sendo uma caracterização faixa estreita, banda estreita. No final deste curso, né, na última etapa do curso, a gente vai ver que essa caracterização faixa estreita, que a gente viu na primeira parte deste curso, e vamos continuar estudando nessa segunda parte, também é fundamental, também é importante, mesmo na caracterização banda larga de um canal. Então, nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo, porque mesmo numa caracterização banda larga, esses modelos que nós vamos estudar, que estudamos e vamos estudar a partir da aula de hoje, continuam sendo importantes. Mas isso só vai ficar mais claro mais adiante. Os modelos que vamos estudar agora nessa segunda etapa são baseados no modelo log-distância. Então, a aula de hoje, basicamente, vai servir para nós entendermos que tipo de modelo é esse, log-distância. E aqui eu gosto de mostrar uma figura que não está no livro-texto do Rapaport, mas deveria estar, mas está no livro do Bertone. Isso aqui representa o sinal, no caso, a potência recebida. Eu não consigo enxergar aqui, mas de acordo com esses gráficos que aqui estão, eu acredito que é a potência recebida em decibéis, por exemplo, em dBm. Aproveitando aqui o momento, muitos de vocês, para não dizer todos, erraram na prova, embora eu não tenha tirado pontos por causa disso, inventando 10 log de potência. Não existe 10 log de potência, tá? O que existe é 10 log da razão entre duas potências, onde o denominador é a referência, tá? E quando essa referência for 1 watt, isso não é dB, é dBW. Então, vocês não podem sair desse curso sem saber isso. Você tem que pôr, quando se tratar da razão entre potências, você tem que colocar uma letrinha depois do dB. Se a referência for 1 miliwatt, dBm. Se a referência é 1 watt, dBW. Não existe, nesse caso, dB. Tá? Então, aqui está a potência, por exemplo, em dBm, medida de alguma maneira, geralmente através, né, de um veículo que vai caminhando, né, trafegando numa cidade, geralmente de noite, quando o trânsito está tranquilo, para ele manter uma velocidade constante, em função da distância. Então, aqui embaixo nós temos a distância, no caso, aqui a distância não está na escala logarítmica, ela está na escala linear.
de acordo com a figura, de 0 a 10 quilômetros. E a gente vê algumas coisas interessantes que vão ser importantes na caracterização da propagação, né, do canal de rádio daqui até o final do curso. Então, observe o seguinte: como já esperado, a tendência global é essa potência cair, diminuir, na medida em que a distância entre o transmissor e o receptor aumenta. Então, na medida em que a distância vai aumentando, globalmente essa potência vai caindo. Essa variação global aqui vai ser dada pelo modelo log distância. Então, isso daqui, como a gente vai ver na aula de hoje, se tudo correr bem, é filtrado, essa informação, ela é filtrada daqui, ela é retirada daqui. Essa aqui, esses valores aqui, que numa escala log-log seria uma reta, aqui está curva porque a escala é semilog. A distância não está na escala logarítmica. Mas se a distância tivesse sido colocada aqui numa escala logarítmica, se isso aqui fosse um gráfico log-log, isso aqui seria uma reta, que é a reta utilizando mínimos quadrados que melhor vai aproximar esse conjunto de dados. Este é o modelo log distância. Ele sozinho descreve, em média, quanto vale a potência, ou, se fosse o caso, a atenuação, a tantos metros ou a tantos quilômetros de uma antena transmissora, de uma rádio base. Bom, além dessa variação global com a distância, que vai ser caracterizada por um modelo log distância, nós também percebemos variações que a gente chama aqui de larga escala. Então, a uma certa distância, o nível de potência caiu, aí depois ele sobe, acompanha a bolinha vermelha, ele sobe, aí depois ele volta a cair. Enfim, essa variabilidade, vocês acham, num ambiente urbano, para facilitar, vocês acham que essa variabilidade que a gente chama de larga escala, define como sendo de larga escala, vocês acham que ela deve ser causada por quê? O que causa isso daí, na opinião de vocês? Uma pergunta. Você está dizendo as perdas, professor? Não, essa variação. Repara, a potência aqui nesse gráfico, globalmente, ela cai com a distância. Mas em torno dessa queda com a distância, há essas variações. Tem um pico aqui, depois ela cai, depois ela sobe de novo, ela cai, sobe de novo. O que vocês acham que causa essa variabilidade, essa variação da potência em torno desse comportamento global? Componentes multipercurso e ter ou não ter a componente visada direta, eu diria. É basicamente isso, tá? Essas variações que a gente classifica como de larga escala, geralmente estão associadas a sombreamento. Imagina o carro com antena receptora trafegando numa avenida e volta e meia ele cruza, né, as ruas transversais, ele vai cruzando. E, de repente, quando ele cruza uma rua transversal, pode ser que a antena transmissora esteja nessa rua. E, consequentemente, como você mencionou, o raio direto não esteja bloqueado naquela situação. Então, numa situação como essa, a tendência é a potência aumentar. Então, essa variação que a gente classifica como de larga escala, geralmente está num ambiente urbano, geralmente está associada a sombreamento. Ou seja, provocada pelos obstáculos, pelos prédios. Ora, o campo está mais bloqueado pelos obstáculos, ora, o campo está menos bloqueado pelos obstáculos. E essa variação que está aqui, ela foi filtrada e colocada aqui, que a gente vai classificar como variabilidade, enfim, de larga escala, vai ser aqui modelada antes da segunda prova, através do sombreamento log normal e da porcentagem, enfim, de área coberta. Então, uma vez assumido naquele local que este é o valor, aqui em cima, este é o valor médio, essa variabilidade vai nos ajudar a dar o seguinte valor. Qual a probabilidade da potência ou da atenuação?
naquela região ou a uma certa distância ser maior ou menor do que um certo limiar. Isso vai ser dado através do modelo de sombreamento log normal. A gente vai ver se tudo correr bem na próxima aula. E, finalmente, temos esse comportamento aqui, que é associado à variação, à variabilidade de pequena escala. E isso vai ser estudado depois da segunda prova. Isso vai ficar para mais tarde. Aqui é que temos a contribuição do multipercurso. Ou seja, várias réplicas do sinal chegam até o receptor, atenuadas, porque elas percorrem distâncias diferentes, atrasadas, porque umas distâncias sendo maiores do que outras, o sinal chega atrasado em relação às outras componentes. E defasadas. Então, dependendo da posição onde está o observador, ora essas componentes elas vão se interferir entre si, né, de maneira mais destrutiva, aí você tem esses desvanecimentos pronunciados aqui, ó, olha só, bem piquititinho. Ora, de maneira global, mais construtiva. Então, essa variação, ó, esses desvanecimentos profundos, eles são filtrados e vão ser modelados daqui a umas 3 ou 4 semanas. Vai fazer parte da matéria da última prova. Então, isso aqui é classificado como os desvanecimentos de pequena escala. Alguns autores chamam de desvanecimentos rápidos, mas isso não está correto, tá? Porque o que é rápido ou lento vai depender, entre outras coisas, de como o receptor, né, se movimenta em relação ao transmissor. Como isso está associado à posição, talvez a melhor classificação seja de desvanecimentos de pequena escala. Então, para resumir esse slide, que é importante, agora daqui para frente, é em cima disso que vamos trabalhar, exceto nas 2 últimas semanas do curso, onde a gente vai ver caracterização faixa larga. Mas até lá, nós vamos caracterizar esses 3 fenômenos que estão ilustrados aqui. Primeiro, a variação da média, né, com a distância, basicamente dada por um modelo log distância, ou, no caso de modelos baseados em medidas, o modelo log distância a gente vai ver, né, substituído, por exemplo, pelo modelo de Okumura-Hata, que não deixa de ser um modelo log distância, só que ajustado, baseado em medidas feitas pelo Okumura e sua equipe no Japão, há mais de 50 anos atrás. Então, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, o log distância, não o Okumura. O Okumura vai ficar um pouco para depois. Essa variabilidade de larga escala, geralmente associada a sombreamentos em regiões urbanas, na próxima aula será estudada pelo modelo de sombreamento log normal. Isso vai permitir, junto com o modelo log distância, o tratamento estatístico, né? Probabilidade de atenuação ou de potência está acima ou abaixo de um certo limiar. E, finalmente, esses desvanecimentos de pequena escala, a gente vai estudá-los também de forma estatística, mas depois da segunda prova. Antes de eu mudar de slide, alguma pergunta? Então, não se esqueçam desse slide. Esse slide é importante daqui para frente nesse curso. Entendam o que está aqui. Bom, eu vou falar muito rapidamente agora como filtrar esses resultados, né, de uma maneira geral, né, não particular, geral. Ou seja, algumas situações, a maneira de fazer pode ser um pouco diferente. Então, de uma maneira geral, eu vou mostrar como fazer a filtragem desses dados, como obter essas 3 variações aqui a partir de medidas como essa. Então, ó,
que eu estou pegando aqui é um outro gráfico, se não me engano, tirado do mesmo livro ou do livro-texto, não me lembro agora, mostrando a distância entre transmissor e receptor. Agora é um link menor, aqui tem metros, ó, não mais em quilômetros. E aqui a potência recebida em dBm. É um gráfico mais ou menos parecido com o anterior. E, na verdade, a gente começa, vou voltar na transparência anterior. A gente não faz a filtragem de cima para baixo, mas ao contrário, de baixo para cima. Primeiro a gente filtra essas variações de pequena escala deste gráfico. De que maneira? Infelizmente, de uma maneira que todos vocês conhecem por causa da Covid, né? Através de uma média móvel, por exemplo. Você pega aqui uma distância, né, uma janela com uma separação de aproximadamente 20 a 30 comprimentos de onda, e você vai deslizando essa janela. E aí você só pega os valores que caírem dentro dessa janela para tirar a média local. Então, esses pontinhos azuis aqui, ó, representam essa média local, filtrada através de uma janela móvel ou de janelas fixas de tantos e tantos comprimentos de onda. Em UHF, tipicamente janelas de 10 metros, da ordem de 10 metros. Tá? Então, dentro de medidas realizadas, né, no intervalo de 10 metros, você pega apenas aqueles valores para obter a média naquele local. Então, quando você faz isso, essas variações, esses desvanecimentos de pequena escala são retirados, são filtrados. Lógico, você não joga isso fora. Retirados esses valores médios azuis, né? Em outras palavras, esticando essa corda e fazendo com que esses valores azuis fiquem na mesma linha, você tem o último gráfico aqui, ó. Repara, ó, que nesse gráfico aqui, ó, esse nível aqui, ó, é o 0 dB, ó. É o 0 dB aqui, ó. Ou seja, é a variação em torno da média no local. Isso aqui seria o 0 dB para essa distância. Isso aqui seria o 0 dB para essa distância. E por aí vai. O que sobra, ou seja, os pontos em azul, aí você vai pôr numa escala, num gráfico log-log, e traçar por entre eles a reta que melhor interpola, né? Essa figura, essa variação. Essa reta, né, obtida, por exemplo, utilizando mínimos quadrados, regressão linear, é o modelo log-distância. E a variação desses pontinhos azuis em torno desse modelo log-distância são os desvanecimentos de larga escala que vão ser modelados utilizando o sombreamento log normal. Então, em relação aos desvanecimentos de pequena escala, que são retirados daqui, ó, isso aqui é um outro gráfico tirado de algum livro, mostrando aqui, ó, né, dando um zoom e mostrando a variação, os desvanecimentos de pequena escala. Desvanecimentos esses, ó, geralmente estão separados entre si de meio comprimento de onda, ó, meio comprimento de onda. Se você pegar aqui uma janela com aproximadamente 20 comprimentos de onda, você vai ter oscilação aqui suficiente para fazer a caracterização estatística deste desvanecimento naquela região. Logicamente que isso pode mudar na medida em que a distância entre transmissor e receptor aumenta. Então, o tratamento estatístico desse desvanecimento de pequena escala vai ser assunto para depois da segunda prova. E aí, geralmente, dependendo da situação, geralmente esse desvanecimento é modelado através de uma variável aleatória Rayleigh, se o raio direto não estiver presente. Ou então Rice, se o raio direto estiver presente naquela localidade, naquela região, tá? Mas isso a gente vai falar mais tarde sobre isso.
Agora, o nosso objetivo é modelar o que sobrou, ou seja, esses pontinhos azuis aqui, ó, que representam os valores médios naquele local. É a média móvel dessa variabilidade, da variação da potência ou da atenuação com a distância entre transmissor e receptor. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, eu tenho. Eu não entendo. Eu não entendi o que seria desvanecimento em pequena escala. Eu não entendi se esse desvanecimento de pequena escala é em relação à distância ou em relação ao tempo. Aí é que está. As coisas se confundem, porque, em geral, você faz a medida para várias posições de receptor. Então, na verdade, pensa em espaço. Ou seja, você tem um telefone na mão e você está andando pela cidade. Em certas posições, o nível do sinal vai aumentar, em outras, o nível vai diminuir. É essa variabilidade, essa variação que você vê aqui. E, geralmente, a distância entre uma subida e uma descida é da ordem de meio comprimento de onda. Justamente por conta da interferência ou construtiva ou destrutiva. Exatamente. Essa variação, por exemplo, não sei se você vai lembrar agora, mas quando a gente estudou duto troposférico, uma aula antes da prova, lembra que tinha um caso lá de duto de superfície que ele aprisionava o campo espalhado e, basicamente, o campo que chegava... Deixa eu aproveitar, já que você fez a pergunta, eu vou sair dessa transparência aqui, só um momentinho, que ajuda a ilustrar melhor. Nada melhor do que algo que vocês já viram para ilustrar. Tá? Então, no conjunto de transparências anterior, a gente falou, entre outras coisas, sobre dutos troposféricos. Esse cara aqui vai... beleza. Vamos lá para o último, para o final. A gente viu isso daqui, ó, esse caso aqui, ó. É um duto de superfície, só que pouco espesso, bem rente à superfície. Então, ele retém, deixa eu ver se essa figura aqui mostra, ele meio que retém o campo espalhado nessa região. Lógico que não é bem assim, né? Isso aqui é uma figura ilustrativa. Mas o fato é que ele diminui a presença desse duto rente à superfície. Caso o transmissor e o receptor estejam acima desse duto, ele retém boa parte da energia, da informação que seria espalhada pelo solo, de maneira que no receptor chega quase que apenas a componente direta. Claro, se não houver obstrução dessa componente, etc, etc. Repara aqui, ó. Aqui está o nível do sinal, aqui não é a distância, aqui é tempo, ó, já que o receptor está fixo numa certa posição. Então, repara, quando isso acontece, quando você tem poucas componentes de multipercurso, a variabilidade diminui, ó. A variabilidade diminui. Aqui o gráfico é em relação ao tempo. Mas se você pensar que tempo e posição estão relacionadas entre si pela movimentação, pela velocidade do receptor, então você acaba confundindo. Tanto que alguns autores chamam esses desvanecimentos de desvanecimentos rápidos. Por quê? Porque geralmente eles são obtidos através de medidas realizadas num automóvel que vai andando por uma cidade, por exemplo. E aí a posição e o tempo se confundem, porque eles estão associados, né, relacionados entre si pela velocidade com que aquele automóvel, com que a antena receptora viaja. Eu não sei se ficou claro isso, mas isso daqui está associado às componentes multipercurso que você tem, principalmente no ambiente urbano. Beleza? Sim, acho que eu entendi, sim. Tá. Nos gráficos que eu mostrei na aula de hoje, essa escala aqui embaixo é sempre espaço, ó, separação, metros, distância, aqui não diz se é metro ou não, tá? Mas se esse
observador estivesse movimentando-se, por exemplo, com velocidade contínua, distância e tempo se confundiriam. Eu poderia ter um gráfico aqui tanto em função da distância, como também em função do tempo. Então, depende do tipo de medida que você está fazendo, depende dos resultados que você está apresentando. Então, eu tive um professor que falava que era melhor classificar isso como desvanecimento de pequena escala, ao invés de classificar como desvanecimento rápido. Mas fica ao gosto do freguês. Os dois referem-se à mesma coisa. Os dois termos. Mais alguma pergunta? Então, só concluindo, né? Vamos lembrar, uma vez filtrados, né, retirados, esses desvanecimentos de pequena escala, vão restar esses pontos aqui, ó, azuis, que representam a média num certo local. E é isso que vamos querer modelar hoje e nas próximas aulas. Então, aqui tem outro gráfico, esse eu acho que foi retirado do Rapaport, que mostra, é como se fosse aqueles pontos azuis, aquelas médias móveis, ó, conjunto, onde aqui no caso é mais uma vez potência. Alguns casos vão mostrar atenuação em decibéis, em outros, potência recebida. Vamos lembrar que eu avisei vocês na primeira parte do curso, né, que para tomar cuidado, que enquanto potência, né, geralmente, né, diminui com a distância, a atenuação aumenta. Essa variação do sinal aumenta, diminui, agora, nos próximos modelos, vai ser importantíssimo. Então, cuidado com o sinal, tá? Então, aqui no caso, é potência em dBm, decibéis, e, consequentemente, ela diminui, em média, né, com a distância. E aqui já temos essa distância numa escala logarítmica. Repara que aqui é um gráfico log-log. Então, uma vez ajustadas as médias locais dos valores de potência, aqui nesse caso, você passa uma reta por eles usando regressão linear, que melhor representa, que melhor interpola esses dados. Quanto mais dados você tiver, melhor, tá? E essa reta representa o modelo log-distância. Ou seja, numa escala log-log, a inclinação desta reta, ela vai estar aqui, ó, nesse valor n. Esse n, ó, se você utilizar as propriedades do logaritmo, e passar para dentro, representa a variação com que o 1 sobre Rn, 1 sobre R elevado a n, que representa a variação da potência com a distância. Se fosse espaço livre, essa variação seria com 1 sobre R ao quadrado. O n seria igual a 2. Onda esférica, espaço livre, a potência varia com o inverso da distância ao quadrado. Em outros ambientes, essa variação é diferente do quadrado. E a gente vai representar essa variação como 1 sobre R elevado a n. E esse n é retirado, ó, de dados medidos como esse daqui, ó. A inclinação dessa reta, nessa escala log-log, vai te dar o valor do n. Dependendo do ambiente, se é urbano, se é suburbano, se é fora de um prédio, se é dentro de um prédio, essa variação com n muda. Esse é o modelo log-distância. Essa reta que eu botei agora em vermelho. Então, utilizando regressão linear, você obtém essa reta num gráfico como esse, na escala log-log, e acha a inclinação dessa reta, o valor do n. Esse valor do n, que aparece aqui, ó, multiplicando por 10, esse 10n, esse n representa a variação, globalmente falando, com que a potência varia com a distância. A potência vai variar com a distância, segundo o modelo log-distância, de 1 sobre d elevado a n.
Por exemplo, mais uma vez, se fosse espaço livre, onda esférica no espaço livre, esse n seria igual a 2. Esse é o modelo log distância que a gente vai estudar na aula de hoje. O resto, o que sobrou, varia, tem uma variação que representa aqui a variação de larga escala associada a sombreamento, se for um ambiente urbano, isso está associado a sombreamento. E este valor aqui, ó, este valor em decibéis, esta diferença em decibéis, em torno dessa média dada pela reta vermelha, se você tiver muitas e muitas amostras e não souber exatamente se isso aumenta, ou seja, se esse ponto está acima da reta ou se está abaixo da reta, geralmente você trata isso estatisticamente de que forma? Você está dizendo em relação à média e ao desvio padrão, professor? Em relação a essa média aqui, ó, a média vai ser uma média que não é constante, é uma média que varia com a distância, né? Mas em relação a essa média, você acha que a gente vai modelar estatisticamente essa variação, esse desvanecimento de larga escala, usando que tipo de distribuição? Quando você tem muitas amostras e não sabe exatamente qual é a distribuição, o que você usa? Você está dizendo modelo de variável aleatória? Isso. Aí que eu vou ter que ter uma medida de esperança e uma de desvio padrão, e, consequentemente, eu vou utilizar aquela fórmula, eu lembro que é E elevado a alguma coisa. Essa distribuição chama-se normal ou gaussiana. Então, nós vamos... Oi, pode falar. Porque posso estar errado, mas eu entendi que ela só seria normal caso o desvio padrão ele fosse 1. Estou errado? Não, o desvio padrão, junto com a média, ou o valor esperado, né, são os dois parâmetros que caracterizam a distribuição gaussiana. Uhum. Ou normal. Distribuição normal ou gaussiana é a mesma coisa. Uhum. Uhum. Só que quem vai ser tratado como uma variável aleatória gaussiana é esta diferença em dB. Em dB. Por quê? Porque medidas ao longo das décadas indicam que, geralmente, essa diferença em dB tem mais ou menos, uma distribuição que lembra uma distribuição gaussiana. Uhum. Por isso que esse modelo é chamado de log normal. Ou seja, gaussiano desde que utilizados os valores em decibéis. E esse modelo vai ser, se tudo correr bem, um assunto da próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai estudar o modelo log distância, como determinar essa reta. Uma vez determinada essa reta, que representa a média, ou, se você preferir, o valor esperado em função da distância, a gente pega, né, as diferenças medidas após a filtragem dos desvanecimentos de pequena escala. A gente pega essas médias locais, na escala logarítmica, trata isso como uma variável aleatória gaussiana e determina um modelo de sombreamento log normal correspondente. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer essa semana. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Oi, tenho. Pode falar. Essa média ainda é móvel ou não? A média móvel já ficou para trás. Restaram esses valores aqui, ó, esses pontinhos. A média móvel, vou voltar um slide para trás. A média móvel foi feita aqui, ó. Os pontinhos do slide posterior são esses pontos azuis aqui, ó. Sim.
Essas variações de pequena escala você guarda no bolso para mais tarde. A gente não vai tratá-las agora. A gente vai tratá-las no curso, mas não antes da segunda prova. Então, esses pontinhos em azul aqui, ó, são esses. Lógico que é outro gráfico, é outra medida, é um outro ambiente. Nem sei que ambiente é esse. Eu peguei isso do livro, mas são esses pontinhos aqui já são as médias que você fez. E mais, não precisa ser na mesma campanha de medidas. Você pode ter medidas de várias campanhas numa certa região, aí você joga tudo nesse gráfico aí. Em outras palavras, por uma certa distância, você pode ter mais de um ponto aqui. Como, por exemplo, no próximo gráfico. Eu vou pular aqui, ó, rapidinho. Não, aqui também não. Ih, ficou lá para frente. Enfim, vai ter um gráfico que está cheio de ponto. Representa algumas cidades na Alemanha. E aí alguém lá traçou, ó, que seria um modelo log distância para a Alemanha. Enfim. Ficou claro ou não? Não, ainda não entendi. Então pergunta de novo. Esse valor de média, essa linha vermelha que eu estou vendo, ela é uma média, correto? É. Essa média é em relação a um determinado número de amostras, a uma determinada distância, correto? Não, essa média, essa reta vermelha, ela é obtida por uma certa localidade, uma certa área, uma certa cidade ou um certo bairro, através de medidas que foram feitas nessa área. Você faz, vou voltar atrás, ó. Você faz várias medidas como essa daqui. Essa aqui, por exemplo, você pegou um carro e andou pela rua, como é que é? Avenida Afonso Pena. Aí você foi medindo isso daqui, ao longo da Afonso Pena. Aí você filtrou os desvanecimentos de pequena escala, ficaram esses pontos aqui, ó. Potência média naquele local em função da distância. Aí você faz outras medidas parecidas como essa daqui em outras avenidas do centro da cidade. E pega todos esses pontinhos azuis e joga num gráfico como esse aqui, ó. De maneira que, inclusive, para uma certa distância, você pode ter mais de um pontinho, porque um foi obtido da medida na Antônio Carlos, o outro foi obtido da medida na Afonso Pena, e por aí vai. E aí, obtidas essas amostras, todas essas médias locais, todas aqui, você traça essa reta vermelha no gráfico log-log. Esse é o modelo log-distância para aquela região, para aquele bairro, para aquela região de uma cidade, e por aí vai. Ficou claro agora ou não? Sim, acho que sim. Acho que eu compreendi bem melhor. Beleza. Mais alguma pergunta? Então, antes de... deixa eu mostrar a parte aqui de baixo, né? Essa variabilidade, essa variação de larga escala, como eu já falei, usando os valores em decibéis, vai ser modelada como uma variável aleatória gaussiana. Isso vai ser chamado de modelo sombreamento log normal. Por que sombreamento? Porque essas variações de larga escala geralmente estão associadas a sombreamentos, ou seja, bloqueio do sinal recebido ou parte da potência, da energia, por causa de prédios, de obstáculos, morros, por aí vai. Antes de mudar o slide, repare aqui nesse modelo log distância, como se trata de potência recebida, o sinal aqui, ó, é negativo. Ou seja, a potência cai com a distância. Inclusive aqui está errado, né? Não existe potência em dB, como eu acabei de falar para vocês. Ou é dBm, ou é dBw, ou é dB micro, é dB alguma coisa. Então aqui, ó, essa potência cai com a distância, sinal de menos. Se fosse um gráfico de atenuação, aí sim, atenuação em dB, esse sinal seria o quê? Positivo. Positivo. E o N é o mesmo. Só que o sinal seria positivo, para o mesmo N. Então, em algumas situações, inclusive,
A gente vai ver um exemplo desses na próxima aula ou na próxima terça-feira, onde, se a distância for começar a aumentar muito, né, a distância entre transmissor, repara que mais uma vez aqui, ó, temos a distância, isso aqui já numa escala logarítmica. A distância, potência, ou no caso aqui é nível de campo, né? Em dB, em decibéis, foi normalizado, por isso que está em dB. Vai caindo com a distância, mas dependendo do ambiente, se for um ambiente urbano, a tendência é, a partir de uma certa distância, a queda ser mais acentuada. Então, é possível que o modelo log-distância tenha que ter a sua inclinação alterada, ajustada, em função da distância entre o transmissor e receptor. Então, a gente vai ver um caso, um exercício que a gente vai resolver aqui, onde isso acontece. Mais perto do transmissor, a queda é menos acentuada. Na medida em que você se afasta do transmissor, a queda passa a ser mais acentuada. Tá? Então, só para vocês não se esquecerem, a gente vai usar esse tipo de modelagem em um determinado exercício nas próximas aulas. Então, vamos fazer uma revisão do que a gente já viu, que é sempre bom ver uma novidade em cima de algo que a gente já estudou, a gente já viu. E, mais uma vez, está lá o modelo do espaço livre. Esse modelo do espaço livre, ele não é importante só nessa revisão, não. Ele vai ser usado, por exemplo, no modelo do Okumura-Hata, ele vai servir como referência, ele entra no modelo. Então, vocês não vão se livrar do modelo do espaço livre tão cedo, e nem de tudo aquilo que vem junto com ele. Atenuação de espaço livre, ganho de antenas e por aí vai. Então, vamos pegar o modelo do espaço livre só como uma revisão. Então, está lá a fórmula na escala linear, né? A atenuação, por definição, é a razão entre a potência do transmissor e tudo aqui é potência média, tá? Fasores. Potência do transmissor, aqui não tem fasor nenhum, mas baseado na análise fasorial. Potência do transmissor dividida pela potência do receptor. Em termos dos ganhos da atenuação de espaço livre e, caso haja o fator de perda de polarização, é dada pelo inverso dessa expressão entre colchetes. Tá? Eu espero que aqui não haja dúvida alguma para vocês, por isso que eu não vou perguntar coisa nenhuma. Passando para dB, aí sim, a atenuação em dB, e usando, por exemplo, como referência o dBm, eu tenho que a atenuação em dB, em função da distância, é a potência do transmissor em dBm menos a potência do receptor em dBm, que é igual, segundo o modelo do espaço livre, a menos o ganho do transmissor em dB, menos o ganho do receptor em dB, mais a atenuação de espaço livre, o 20 log de 4πd dividido por lambda, e se houver, ó, aqui a contribuição que vem do descasamento de polarização entre as antenas, se houver. E aí o que eu fiz aqui, ó, na linha de baixo, foi simplesmente utilizando as propriedades do logaritmo, eu isolei a variação com a distância. Ó. Eu coloquei a variação com a distância aqui e deixei o resto aqui. Ou seja, aqui não temos mais atenuação de espaço livre, porque eu tirei o D daqui de dentro. Ó. Repare que, lógico, que se a antena for muito diretiva, né, você pode ter uma variação desse ganho com a direção, né? Mas, ignorando isso, repare que a única variação com a distância está aqui, ó. A única variação com a distância está aqui. O resto, isso aqui com ressalvas, tá? O ganho com ressalvas. Quando vocês forem fazer antena, vocês vão ver que o ganho, a diretividade de uma antena varia com a direção. Se não variar, a gente chama isso de antena isotrópica. Então, se esse ganho não for muito intenso,
Isso aqui é mais ou menos constante, não depende da direção, não depende da distância, onde está o da posição, melhor falando, onde está o observador, tá? Então, assumindo que isso daqui é constante, a única variação com a posição, com a distância, é esse termo daqui. O resto é constante, e assim vai ser considerado aqui no curso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma distância D0, vou chamar de D0, uma distância fixa, de referência. Valores típicos, 100 metros ou 1 quilômetro. Depende da situação, depende do modelo. Geralmente é uma distância onde ou você tem mais confiança nas suas medidas, então você acha que o valor naquela distância específica está mais correto, ou então uma distância suficientemente pequena, onde você diz assim, ó, o modelo que me dá o campo ou a atenuação, enfim, a essa distância é basicamente, olha quem? O do espaço livre. Então, é uma distância onde você, por algum motivo, você tem mais confiança no resultado. E a gente vai chamar essa distância de distância de referência. Então, se a atenuação for, segundo o modelo do espaço livre, for calculada nessa distância de referência, a fórmula é rigorosamente a mesma, já que eu estou assumindo os ganhos constantes, né? Apenas trocando D por D0. Aqui, ó. E aí, reparem, se eu comparar esta igualdade aqui com essa daqui, ó, repare que esses 4 termos aqui, ó, eles aparecem aqui embaixo também. Então, eu posso substituir esta igualdade nesta outra, substituindo esses 4 termos por esses daqui, ó. E aí eu reescrevo o modelo do espaço livre desta maneira. E aí, isolando, né, a atenuação em função da distância. Do resto, e ó, lembrando que esse D vai passar para esse lado com o sinal trocado. Vai ficar um menos o outro. E usando as propriedades do logaritmo, eu posso reescrever, ó, o modelo desse jeito. E aqui está o nosso 10 vezes n. Aqui o 10 vezes n. Onde, para o modelo do espaço livre, n é igual a 2. Está aqui o modelo log distância correspondente ao espaço livre. Se fosse potência, isso aqui seria a potência do receptor em dBm. Isso aqui seria a potência do receptor em dBm na distância de referência. E aqui o sinal, ao invés de mais, seria menos. Em relação a esse modelo do espaço livre reescrito dessa maneira, alguma pergunta? Vamos ver mais um exemplo. Também já foi estudado anteriormente, que é o modelo da Terra plana, porém, quando as distâncias, né, entre o transmissor e o receptor são muito, muito, muito grandes. Ou seja, quando o ângulo de incidência, o alfa tende para 0, incidência rasante. Eu não vou estudar isso de novo, isso já foi estudado, foi visto no exemplo 3, logo no início do curso. E se eu não estou enganado, eu falei assim, ó, esse exemplo aqui, ó, eu estou dando porque eu vou precisar dele lá na frente. E é agora que eu vou precisar dele. A gente chegou, deixa eu só lembrar aqui, eu devia ter mostrado o gráfico logo de cara. A gente chegou nesse resultado em vermelho aqui, ó. Isso aqui é um gráfico log-log, ó. Potência em dBm, log da distância. Então, aqui está em azul o modelo do espaço livre correspondente, com uma queda de 20 dB por década. Em vermelho
é a potência segundo o modelo da Terra plana, um modelo de 2 raios. Então, você vê que há uma interferência, ó. Ora, essa potência é maior do que a do espaço livre, quando as duas componentes estão em fase, interferência construtiva, ora, é menor, quando a interferência é destrutiva. E essa oscilação vai até uma certa distância, a partir da qual a variação com a distância não é mais de 20 dB por década, como seria no modelo do espaço livre, mas sim 40 dB por década. A gente já viu isso no exemplo 3. Então, visto o resultado, vamos voltar aqui atrás. Então, no exemplo 3, ó, eu não vou mostrar essa equação de novo, isso aqui já foi demonstrado, tá? Eu já estou partindo desse resultado. Então, aqui já tem aquela função f fazendo o limite do alfa tendendo para 0, fazendo o limite do coeficiente de reflexão tendendo para -1, e a gente chega nessa expressão. E o que eu fiz aqui foi, mais uma vez, isolar a variação da distância. Ó. Eu passei esse d ao quadrado para um outro logaritmo. E o quadrado do d eu passei para fora, de maneira que ficou 40 log de d. Os outros termos que aparecem aqui, mais uma vez, eu vou assumir constantes. A altura do transmissor constante, a altura do receptor constante, de maneira que, mais uma vez, se eu definir uma distância d0 de referência, para aquela distância de referência, a atenuação ó, em dB é dada por essa fórmula. E, mais uma vez, eu posso substituir ó, estes 4 termos aqui ó, por essa igualdade. E reescrever, ou determinar, né, o modelo log distância equivalente para a Terra plana, quando a distância entre o transmissor e o receptor forem muito grandes. Então, repare, a fórmula é muito parecida com a anterior, do modelo do espaço livre. O que variou aqui ó, foi o N. Antes era 2, aqui é 4. E aqui está a explicação que eu tinha mostrado antes de concluir o slide. Ou seja, essa inclinação do modelo log distância, a variação do modelo em dB por década, depende do ambiente. No espaço livre, 20 dB por década. No modelo da Terra plana, ou seja, com a presença de um solo plano por baixo, lá na frente, 40 dB por década. Se for um ambiente urbano, essa inclinação vai ser outra. Ou seja, no modelo log distância, a inclinação, a variação em dB por década, vai depender do ambiente. O ambiente urbano é de um jeito, no corredor de um prédio é de outro jeito. Para a potência vai ser a mesma coisa, só que ao invés de mais, o sinal vai ser menos, o sinal vai ser negativo. A atenuação aumenta com a distância, potência diminui com a distância. Daqui para frente isso vai ser fundamental, porque os problemas são muito simples. Errar sinal geralmente é o erro mais comum. Trocar o sinal de mais por menos ou vice-versa. Então, não deixem de fazer os exercícios. Daqui para frente, o livro do Rapaport passa a ser realmente o livro-texto. E lá no livro tem vários problemas envolvendo o modelo log distância, sombreamento log normal. Eu recomendo que vocês façam a maior quantidade de exercícios que for possível. Em relação a esses dois casos, espaço livre e terra plana, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, a variação da atenuação com a distância é influenciada pelo ambiente. E, lógico, a variação da potência recebida também, tá? Então, é proposto o modelo log distância, como já foi classificado anteriormente, tá? E aqui está o modelo log distância, essa fórmula
em vermelho, vai valer tanto para atenuação em dB, como para a potência recebida em dBm, por exemplo. Se você quiser dBW, lembre-se de colocar a potência do transmissor também em dBW. A mesma referência. E não se esqueça, não existe 10 log de potência. Se o seu objetivo era colocar a referência 1 watt, você põe 10 log da potência dividida por 1 watt. Deixa a referência clara. Não existe logaritmo de um valor dimensional. Você tem que ter sempre um logaritmo de algo adimensional, como está aqui, por exemplo. Ó. No final. Nas passagens, a gente não toma tanto cuidado. Mas no final, ó, aqui está o logaritmo de algo adimensional. É distância dividida por distância. Tá? Então, eu vou geralmente usar o miliwatt como referência. É a referência mais comum em comunicações, pelo menos em VHF e UHF. Então, eu vou usar o dBm. Mas poderia ser dBW, poderia ser dB micro, se a referência for 1 microwatt. A referência tem que ser a mesma. E aí você observa que enquanto a atenuação em dB aumenta com a distância, a potência em dBm diminui com a distância, sinal de menos aqui. Ó. Então, D0 é uma distância de referência, geralmente onde a medida é mais confiável, ou numa posição específica onde um determinado modelo, como, por exemplo, o modelo do espaço livre, ou um modelo de 2 raios, enfim, pode ser utilizado com certa precisão, tá? A atenuação em dB ou a potência em dBm naquela distância, né, é conhecida, senão você não tem um modelo log distância definido. E o coeficiente n, cuidado que n, o 10 fica de fora. Então, quando aqui aparecer 40, o n não é 40, é 4. Tá? Não se esqueça disso. O 10 ele é isolado em relação ao n aqui. Ó. Esse coeficiente n ele te dá a variação da atenuação com a distância. Segundo o modelo log distância, a atenuação aumenta com d elevado a n. Aqui está, para deixar mais claro, a fórmula que teríamos para o modelo log distância se o interesse fosse no cálculo de potência. Ó. Repare que é a mesma, ou parecido, né, com a equação de cima, só que aqui ó, o sinal ao invés de mais é menos. Eu estou reforçando isso porque isso daí é motivo de erro. O aluno vai fazer isso rápido, acaba errando bobagem, acaba errando o sinal. Por isso é sempre bom perguntar, está aumentando ou diminuindo com a distância? Se você fizer isso antes de ficar plugando números à torta e à direito, a chance de errar diminui consideravelmente. Então, cuidado com o sinal. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, aqui foi tirado do livro do Rapaport. O Rapaport, no início da carreira acadêmica dele, ele orientou vários alunos, isso no final da década de 1980, início da década de 1990, eles fizeram várias medidas em cidades, dentro de fábricas. Então, eles conseguiram vários modelos, medidas. Lógico, eles prestaram serviço para várias empresas, mas, ao mesmo tempo, eles criaram, aperfeiçoaram, implementaram vários modelos, e o Rapaport acabou escrevendo, nessa época, um monte de livros-texto, inclusive o que a gente usa nesse curso. Então, uma das tabelas que são apresentadas, o bom do Rapaport, por um lado, é isso, né? Porque ele participou, junto com os alunos, das medidas. Né? Isso aqui são dados que eles mediram, eles obtiveram. Então, está mostrando aqui, em média,
o tipo de ambiente, por exemplo, espaço livre, e o expoente N correspondente. Então, ó, espaço livre, expoente 2, como já falamos. Uma célula, né? Lembra que anos 90 era ainda mais nos Estados Unidos, né? O início da implementação do sistema de telefonia móvel. Então, uma célula de rádio, né? Telefone celular urbano, região urbana. Então, você tem ali, ó, entre 2.7 e 3.5. Se os prédios forem muito altos, provavelmente você tem sombreamento, ou seja, o bloqueio do raio direto, com mais intensidade, mais vezes. Não é que aqui o raio direto está sempre presente, mas aqui ele está mais presente em mais situações do que aqui embaixo. Então, uma região onde o sombreamento é mais pronunciado. Repare como o expoente aumenta. Ou seja, a potência cai mais rapidamente com a distância. Dentro de um prédio, ou seja, dentro de um corredor com visada direta. Ou seja, você tem uma antena numa ponta do corredor e a outra antena no outro extremo do corredor esse em linha reta. Olha aqui o expoente. Por que ele é menor que 2? Pergunta. Por que ele é menor que 2? Alô? O enlace está no ar? O link está funcionando ainda? Sim, tá, só não sei a resposta. Sim, mas pensa um pouco. Você está num corredor, você está num túnel. Por que esse expoente é menor do que 2? 2 é espaço livre. O que você acha que está acontecendo aqui? Tendo diversas interferências construtivas. E eu tô Vocês não fizeram TIOG? Perdão, você falou, eu interrompi, mas a sua fala foi toda pipocada. Fala de novo, por favor. Falei que se a gente está dentro de... não sei não. Sabe sim, você fez TIOG. Uma das estruturas estudadas em TIOG foi o quê? Está pensando numa câmara ressonante? Antes da cavidade, o que a gente estudou? Do guia. Um guia de onda. Um guia. Então, essa onda... eu tinha entendido errado, então, a descrição. Para mim, era... Você tem um prédio cortando a visada. Dentro, ó, in building, dentro do prédio, ou seja, num corredor com visada direta. Dentro de um corredor. Agora que eu entendi. Pronto. Então, um túnel. Imagina um túnel. Você entrou num túnel, a tendência é esse túnel guiar, né? Lógico, você vai ter uma variabilidade de pequena escala maior, porque você tem várias componentes multipercurso refletindo nas paredes, mas na média o nível do sinal aumenta. Aquelas bolinhas, elas vão estar um pouquinho acima do que estariam se não tivesse esse guiamento. Ó. Por isso, no final, depois de muitas medidas, etc., ó, um expoente menor do que 2. Dentro do prédio, só que com obstrução, ou seja, pode ser que uma antena esteja num andar do prédio e a outra no outro andar. Ou as duas antenas estão no mesmo andar, só que uma dentro de uma sala e a outra dentro de outra sala. Paredes no meio do caminho. Repare que a atenuação é mais intensa, em média. O expoente sobe para 4 até 6. E aí também dentro de fábricas, tá? Dentro de fábricas, enfim, as paredes estão mais distantes, né? Os ambientes tendem a ser maiores. Eu sei que eles também fizeram várias medidas em fábricas, provavelmente algum serviço, e eles recolheram, guardaram esses dados. E aqui também é aquele gráfico que eu tinha antecipado antes, tá?
Observe que tem, para uma mesma distância, ó, várias médias. É porque cada uma foi feita numa rua diferente, numa cidade diferente. Aqui nós temos PA Building, eu não sei o que é esse PA. Outros são em quadradinho Stuttgart, Düsseldorf, dentro de um prédio de um banco, faço a mínima ideia. Kronberg, Hamburgo. Então aqui, ó, são várias localidades na Alemanha, e eles fizeram as médias locais e meteram tudo nesse gráfico log-log. Aqui já é atenuação, ó, em inglês, path loss. Um parênteses. Se amanhã você for trabalhar com isso e for traduzir path loss, se eu descobrir que algum de vocês traduziu isso como perda do caminho, eu vou lá bater, viu? Path loss é atenuação, não é perda de caminho. Geralmente quem fala perda de caminho é que não entende, nunca fez disciplina de propagação. Path loss é atenuação, não é perda de caminho, tá? Atenuação em decibéis. Aqui no caso, ó, a atenuação aumenta, ó, aumenta com a distância. E aí os caras fizeram aqui esses cálculos todos. Segundo, né, o modelo log distância, usando regressão linear, o expoente aqui deu 2,7. E mais tarde, quando formos estudar o sombreamento log normal, a gente vai ver que o desvio padrão também pode ser obtido, né, a partir dessas medidas. Neste caso aqui, deu 11,8 dB, porque o modelo é log normal, ou seja, a distribuição gaussiana é em cima dos valores em decibéis. Por isso que o desvio padrão aqui deu 11,8 dB. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir aqui, ó. Terminar, ou quase isso, né, a aula de hoje com esse exemplo. Vou voltar no slide anterior. É óbvio que para você obter um belo de um modelo log distância para uma certa localidade, você precisa de muitas medidas, de muitas amostras, tá certo? Como, por exemplo, está ilustrado aqui nesse gráfico. No nosso exercício, vão ser só 4 por motivos óbvios, que a gente vai tirar essa regressão linear no braço. Na prática, você faria isso no computador, tá certo? Então, foi feito um teste de campo, as medidas, já houve aquela filtragem utilizando a média móvel, e aí nós temos aqui as médias locais para 4 distâncias, sendo que a primeira vai ser usada como referência. Nosso D0 nesse problema vai ser de 100 metros. Provavelmente porque a gente confia mais nas medidas que foram feitas mais próximas da antena do que naquelas mais afastadas. Mas o fato é que, para 100 metros, a média local deu menos 5 dBm, no caso é a potência recebida em dBm. 200 metros, menos 25, 1 quilômetro, menos 40 dBm, 3 quilômetros, menos 75 dBm. Então, apesar de serem poucas amostras, vamos definir, né, o modelo log distância a partir destas 4 amostras, usando T0 igual a 100, ou seja, este resultado aqui como referência, para ir, depois de obtido, né, o modelo log distância, estimar o valor da potência média, né, a uma distância de 2 quilômetros. Ou seja, a gente usa o modelo para fazer uma estimativa em cima de um valor que a gente não tem a priori. O exercício é muito simples. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao enunciado? Então, isso é mais fácil que tirar doce de criança. Vamos lá. Então, para obter o coeficiente n, vamos usar mínimos quadrados. Então, a gente vai montar essa tabela aqui. A tabela é só para ilustrar, né?
reparem, de acordo com o modelo log-distância, a potência recebida em dBm, né, em função da distância, é aquela na distância de referência, ou seja, menos 5 dBm, como é potência menos, a potência cai com a distância, menos 10 vezes n vezes log de d sobre d0. Então, o que eu fiz aqui nessa outra igualdade foi trocar a potência D0 por menos 5 dBm, e aqui, ó, embaixo, o D0 por 100 metros, que é a nossa distância de referência, segundo o enunciado. Aqui embaixo eu repeti os valores de cima, acrescentando mais uma linha na tabela. Ou seja, é o valor dado pelo modelo log-distância, em função do D. Ou seja, repare, aqui para 200 metros, 200 dividido por 100 vai dar 2. 10 log de 2 deu esse 3 aqui, ó. Eu fui mais preciso, coloquei 3,01, que é o valor mais correto para 10 log de 2. Para quem não sabe, 10 log de 2 é 3,01. A gente arredonda para 3 dB. Só que o N a gente não conhece, então ele ficou indicado aqui, ó. Então, em função do N, este é o valor dado pelo modelo log-distância para a distância de 200 metros. Aqui, ó, para a distância de 1 quilômetro e aqui para a distância de 3 quilômetros. Essas contas você vai ter que fazer na calculadora ou no computador. E, por enquanto, deixa desse jeito. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Repare que aqui, ó, obviamente que dá o mesmo resultado, porque quando D foi igual a 100 metros, D 100 sobre 100 dá 1, log de 1, 0. Então, aqui, lógico, na distância de referência, o valor é o mesmo. Para as outras, varia com N. Apesar disso daqui não dar diferença nenhuma, mas isso daqui, esse valor, vai ser considerado na amostra quando isso for importante. Ou seja, aqui temos 4 amostras e não apenas 3. Isso vai ser importante na hora de fazer a média para achar a variância, para achar o desvio padrão. Não nessa aula, mas na próxima. Em relação a isso daqui, alguma pergunta? O que a gente vai fazer agora é subtrair um do outro, esse desse. Aqui, a diferença dá 0. Esse menos esse eleva ao quadrado. Esse menos esse eleva ao quadrado. E soma, né? Esse menos esse eleva ao quadrado e soma. Tira a derivada em relação a n e iguala a 0. Estou repetindo a tabela anterior. E aqui, ó, eu peguei as diferenças, esse com esse, elevei ao quadrado, porque é mínimos quadrados. Esse com esse, elevei ao quadrado. Esse com esse, elevei ao quadrado. E esse menos esse, elevei ao quadrado. Antes de prosseguir, uma pergunta. Por que elevar ao quadrado? Para você não se importar se você está acima ou abaixo da média. Exatamente. Se você não elevar ao quadrado, erros para cima acabam cancelando com os para baixo. Então, assim, erro para cima contabiliza da mesma maneira como erro para baixo, positivo ou negativo. Exatamente. Você tem que derivar isso daqui igual a 0. E aí tem um macete. Não expande esse quadrado. Que repara, esse aqui é constante, não aparece, mas repara, a derivada disso, ó, você passa o 2 para fora, para cá, multiplica de novo o que está dentro e multiplica pela derivada do que está dentro. Ó. Então, não há necessidade, para derivar igual a 0, não há necessidade de expandir esses quadrados. Só vai te atrapalhar, só vai fazer mais conta desnecessária. Ó. Então, usando essa expressão, você já deriva e igual a 0.
Como isso aqui é uma expressão de segundo grau, ó, aqui é de baixo uma expressão linear. O valor do N, lógico, você não vai fazer isso no braço, no computador. Mas se a quantidade de amostras for pequena, você vai obter rapidinho uma equação que te dá direto o valor do N. Não precisa resolver isso numericamente. No caso nosso aqui, esse expoente deu 4,41. E está aqui uma ilustração totalmente fora de escala, é só para ilustrar. E aí, se você fizer a distância igual a 2 km, que é o enunciado, nós temos aqui, segundo o modelo log distância, a estimativa. Essa potência a 2 km deve ser mais ou menos ali em torno de menos 62,38 dBm. Lógico que existe uma variabilidade em torno desse valor, que a gente vai tratar na próxima aula. Antes de prosseguirmos com os slides, alguma pergunta em relação a esse exercício? Observe que montar um algoritmo, por exemplo, usando o MATLAB, ou seja lá o que for, para obter um modelo log distância, uma vez obtidas as amostras, né, não é difícil. Né? Mais difícil do que isso é obter primeiras medidas, né, e depois filtrar as variações de pequena escala, e não é tão difícil assim, né? Se você fizer direitinho a média móvel, a janela móvel, você obtém esses valores locais, e aí usando um algoritmo parecido com esse, definida a distância de referência, não é difícil obter esses valores. Difícil mesmo é fazer as medidas e medidas de qualidade. Né? Você já viu que se as medidas forem mal feitas, está tudo errado. Então, na próxima aula, mas eu vou antecipar aqui algumas coisas, tá? Antes de terminar a aula, ainda sobraram 15 minutos aí. Então, a gente vai estudar o sombreamento log normal, ou seja, é a variação de larga escala em torno desse modelo log distância obtido, né, que a gente acabou de estudar. Então, o que está por trás disso aqui? Ó? Então, eu desenhei aqui muito mal, né, bem simplesinho, um ambiente urbano. Então, faz de conta que cada bloquinho desse aqui, ó, cada retângulo desse é um quarteirão ou um prédio, como você preferir. O que você, segundo o modelo log distância, né, ele te dá a potência ou a atenuação em função da distância. Dado uma distância, você tem sobre esse círculo aqui azul, ó, o valor da potência ou da atenuação para aquela distância. Mas repara, em relação a essa diagonal, ó, tá vendo aqui a diagonal? Ó? Olha só a trajetória do transmissor até o círculo ao longo da diagonal. E olha aqui a trajetória do transmissor até o círculo, mas ao longo dessa avenida aqui, ó. Então, apesar do modelo log distância prever o mesmo resultado para aqui, ó, e para aqui, na prática, se esse fosse o cenário, o que você esperaria? À medida que você vai percorrendo essa distância, como você não perde a linha divisada direta, você vai ter interferências por conta dos caminhos e que isso vai ser exatamente aquele modelo que você mostrou lá para a gente, que hora sobe, hora desce, hora sobe, hora desce, só que na grande distância, eu não vou perceber essa influência dos raios que chegam refletidos, eu vou meio que só perceber a linha divisada direta e aí esse efeito meio que torna pouco perceptível. Não sei se eu falei bem. Não, você não falou bem, porque nós já essa variação de pequena escala associada ao multipercurso, às reflexões, a gente tem que levar em conta e ela vai ser percebida mesmo quando você estiver muito afastado, tá?
Lógico que existem limites, etc, etc. Mas aqui não é o caso. Essas variações já foram filtradas. Nós só vamos estudar essas variações de pequena escala na última parte do curso. Não é aqui a questão. A questão é a variação de larga escala. O que você espera? O que você espera? Um valor da potência calculada nesta posição, ó, nesta posição aqui específica, ó, nessa diagonal, em relação à potência medida, observada nesta posição específica. Se esse daqui fosse o cenário, o que você espera? É maior, na diagonal menor? vai ser muito menor, na diagonal vai ser muito menor do que nas ortogonais, né? Imagino eu. Pronto. Esse muito ou menos, ou esse muito, aí depende da situação, mas a gente espera que aqui, ó, a potência seja menor do que aqui. Do que aqui, do que aqui e do que aqui. Porque tem menos bloqueio, tem menos sombreamento. Pois não. Essas afirmações que a gente está fazendo, sem fazer análise matemática, né? Uhum. O quanto a gente pode confiar nelas? Porque eu fico pensando, estes quadradinhos, eles são da ordem ou muito maiores que o comprimento de onda? Porque não, isso influencia, não influencia? Não, isso aqui é só uma ilustração. Esses quadradinhos são muito maiores do que o comprimento de onda. Eles representam prédios ou quarteirões. Uhum. Aí a gente pode pensar mais ou menos como a gente pensaria na luz, né? Basicamente o anteparo impedindo que chegue. Isso, Só que tem difração. Então provavelmente vai chegar um sinal aqui, mas como ele vai difratar, ele vai penetrar por esse ambiente, ele chega menos intenso, muito provavelmente, ele vai chegar menos intenso do que aqui, ó. Sim, com certeza. Só que o modelo log distância não te dá essa variabilidade. O modelo log distância diz o seguinte, ó, tanto aqui como aqui, esse valor em média deve ser o mesmo. Então, ele sozinho não é suficiente para fazer a modelagem. Nós precisamos levar em conta, entre outras coisas, essa variação que a gente chamou aqui de desvanecimento de larga escala. Isso será levado em consideração através, né, na próxima aula, do sombreamento log normal. Então, enquanto que o modelo log distância prevê um valor médio, né, dado por esse círculo, ou seja, é apenas função da distância, na verdade, o que você tem é uma variação. A potência tem aquele valor, mas não exatamente naquela distância. Ora, o valor vai estar um pouco mais próximo do transmissor, quando o sombreamento for mais intenso, ora, você chega naquele valor até mais afastado, quando o sombreamento for menos intenso. Tá? Lógico que essa figura aqui está toda simétrica para facilitar o desenho, mas lógico que isso é irregular, isso depende do ambiente, depende da posição do transmissor e por aí vai. Então, essa variabilidade em torno do modelo log distância, ela vai ser caracterizada como uma variável aleatória gaussiana, normal, desde que essas diferenças sejam calculadas em decibéis. Então, o que é normal, o que é gaussiano, não é a diferença na escala linear, mas sim em dB, em decibéis, porque foi assim, né, que vem sendo percebido através de medidas ao longo das décadas, que essa distribuição, essa diferença em decibéis tem um comportamento mais ou menos de uma variável aleatória gaussiana, desde que a quantidade de amostra seja suficientemente grande. Alguém ia fazer alguma pergunta? Então, repare, este em azul aqui seria o valor PR de acordo com o modelo log distância. Em linha cheia, o nível de PR propriamente dito naquele ambiente. Então, o sombreamento log normal nada mais é do que o modelo log distância, fornecendo o valor esperado
ou seja, o modelo log-distância que a gente estudou nos slides anteriores, te dá o valor esperado em função da distância. Para cada distância, um valor esperado diferente. Acrescido, ora para cima, ora para baixo, de uma variável aleatória gaussiana de média nula, já que a média naquele local é o próprio valor do modelo log-distância. Então, essa variável aleatória gaussiana tem média nula e desvio padrão, que a gente vai representar aqui pela letra sigma, desde que esses cálculos sejam feitos em decibéis. Então, esse aqui é o nosso modelo de sombreamento log normal. E aí, lembrando que, em relação à atenuação, no caso da potência, o sinal troca. O que para um aumenta, para o outro diminui. Então, isso daqui vai ser o valor esperado. É o próprio modelo log-distância. E esse x aqui representa a variação de larga escala, que não vai ser tratada de maneira determinística, mas sim estatística. E isso a gente vai ver na próxima aula. Basicamente, o que a gente vai fazer é pegar aqueles dados que a gente usou no exercício anterior, onde a gente já obteve o modelo log-distância. Nós já obtivemos, inclusive, a diferença quadrática em função do n, substitui o valor do n, soma e divide pelo número de amostras. Isso vai ser a variância. A raiz quadrada disso vai ser o desvio padrão. E aí você tem um modelo probabilístico para esse sombreamento log normal. E aí você vai poder fazer perguntas do tipo: numa certa distância D, qual a probabilidade da potência estar abaixo ou acima de um certo limiar? E esse tipo de modelagem, né, esse tipo de métrica é importante na hora de dimensionar a área que é coberta por uma rádio base. Dependendo do equipamento, você quer que as probabilidades estejam acima ou abaixo de um certo valor. E esse acima ou abaixo vai acabar impondo limites para a área coberta por uma rádio base. Ou seja, uma rádio base num ambiente urbano provavelmente vai cobrir uma área menor do que se você estiver com a mesma configuração, né, de torre, de equipamento, né, numa região suburbana ou mesmo numa região rural. Então, esse tipo de cálculo ele vai complementar o que a gente viu até o momento. O log normal tem a ver com medidas assim, este gráfico não tem nada a ver com este e vice-versa. Mas se você fizer, né, o gráfico, o histograma da diferença em dB em função da distância, você teria, né, se a quantidade de amostras for grande, você teria uma distribuição parecida com esse daqui, Ou seja, como esse modelo log-distância é a curva, a reta que melhor interpola os dados, a maior parte das amostras vai estar próxima desse modelo log-distância. Então, a maior quantidade de amostras tem diferença em torno do zero. Amostras mais afastadas são menores, em menor quantidade. Quanto mais afastadas, menor a quantidade. E essa distribuição em decibéis, quando a quantidade de amostras for suficientemente grande, tem um comportamento típico, como ilustrado nessa figura. Aí o pessoal, né, dá aquela empurrada com a barriga e fala: então isso aqui é normal. É uma distribuição normal ou gaussiana. E utiliza essa distribuição ajustada segundo as medidas naquele local, naquela região,
para fazer os cálculos que vamos fazer na próxima aula. Se tudo correr bem, a gente vai resolver na próxima aula mais ou menos uns 4 ou 5 exercícios utilizando o modelo log distância e o sombreamento log normal. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, para a próxima quinta-feira. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Ou em relação ao sombreamento log normal, alguma pergunta? Bom, então é isso aí, pessoal. Essa segunda prova já vai ser no dia 27 de julho, ou seja, daqui a 4 semanas. A matéria da segunda prova é a menor de todas, tá? Então aproveitem e não deixa essa matéria acumular. Os modelos não são difíceis. Geralmente os erros ocorrem com essa troca boba de sinal. Esquece que na hora de pegar um modelo definido para potência, se você for adaptá-lo para atenuação, tem que mudar o sinal de acordo, né, com o que você está resolvendo. Eu vou parar aqui a gravação.